paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bom dia. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Estamos no canal de oração diária. Estaremos nesse momento nos relacionando com o Senhor nosso Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa grande família que vai morar no céu. Estaremos nesse dia, meus queridos irmãos, dia 29/4/2026, nos relacionando com Deus. Você que ainda não é inscrito aqui, faça parte desta família, inscreva-se, dê o seu like, Comente, faça os seus comentários aqui no chat do canal, ou nos comentários, o seu pedido de oração, para que possamos estar orando juntamente com os irmãos que já fazem parte desta família que vai morar no céu. O Senhor, com certeza, meus irmãos, tem um pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida neste dia. Vamos falar com Deus. Vamos nos relacionar com Todo-Poderoso. Nosso Pai infinito. O Senhor é infinito porque o Senhor não tem fim. O Senhor percorre todos os tempos. O Senhor percorre todos os espaços. O Senhor está em todo lugar. O Senhor é autoexistente, subsiste de eternidade a eternidade. Nem os céus dos céus podem lhe conter. Ó Senhor, o Senhor é aquele que se assenta no ciclo da terra, como diz a tua palavra no livro de Isaías. O teu trono é o céu e a terra é o estrado dos teus pés. Nosso Pai, como diz a tua palavra, Abba Pai, papaizinho querido, nos sustenta em tuas mãos e não nos deixe cair, como diz a tua palavra no Salmo 91, em tentações, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal moral, do mal espiritual, dos males do nosso dia a dia. Quantos males enfrentamos, ó Deus, no nosso dia a dia. Abre, Senhor, os tesouros escondidos. Glória a Deus. Abre, Senhor, dos céus os tesouros escondidos sobre nós. Senhor, amplia a nossa visão limitada. Amplia a nossa visão. Nos dê sabedoria, nos dê ciência, conhecimento, Senhor, das coisas presentes e nos deixe confiar em Ti no futuro, porque o nosso futuro está em Tuas mãos. Nos dê, Senhor, prosperidade financeira e também prosperidade física. Derrama, Senhor, enche-nos, faz mergulhar, Senhor, ó Deus, nos completa com Teu divino e poderoso Espírito Santo. Nós queremos, meu Deus, mais de Ti, queremos mais da Tua graça, nós queremos mais do Teu grande amor incompreensível pelos homens, que é o amor ágape, o amor incondicional. Aumente, Senhor, a nossa fé na caminhada. Aumente, Senhor, a nossa coragem diante dos embates, diante dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Blinda, Senhor, o casamento, blinda, Senhor, a família, blinda, Senhor, os nossos filhos. Nos ensina a cada dia, a cada momento viver, a andar, a obedecer, Senhor, todos os limites da Tua vontade. Diz a Tua palavra que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é agradável e que a Tua vontade ela é perfeita. Nos ensina a entender que sempre o caminho, às vezes nem sempre o caminho mais curto é o caminho que agrada ao Senhor. Às vezes temos que percorrer, Senhor, o caminho mais longo, confiando em Tuas promessas. Assim como Abraão confiou no Senhor e saiu da sua terra e da sua parentela,
Quero, Senhor, ó Deus, que neste momento o Senhor venha permitir orar pelos teus filhos. Sim, meu Senhor, orar pelos teus filhos que foram comprados, remidos pelo teu sangue. E também aqueles que ainda não entenderam o propósito da salvação. Quantas pessoas, ó Deus, estão distantes dos teus caminhos, que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro contigo. Abre a visão deste homem, abre a visão deste jovem, abre a visão desta mulher em relação à tua salvação. Eu quero orar, Senhor, pela saúde, Senhor, ó Deus, do pedido de oração do Roberto Gomes e sua esposa, a Aline Cruz, Senhor. Ó Deus, tu conheces os tecidos do seu corpo. Visita ela com cura, mesmo que ela esteja, meu Senhor, fazendo os procedimentos médicos, mas nós cremos, ó Deus, que tu és o médico dos médicos. Quero apresentar a família da Rosângela Souza. Visita a tua filha com operações, com sinais e com maravilhas, tudo para a tua glória, assim como o Senhor já tem visitado pessoas que nós temos orado, que o teu povo tem clamado, orado aqui nesse canal. Pessoas estão recebendo da tua parte, Senhor, milagres, prodígios e maravilha. Atende o pedido da Leda, atende o pedido da Maria das Graças, da Luci, com toda sorte de bênçãos, com cura, com salvação e com restauração. Eu oro também pela vida do Juvenal e toda a sua família. A família dele, Senhor, que é linda, preciosa para o Senhor. As famílias, não só do Juvenal, mas como aqueles que estão inscritos aqui, e todas as famílias da terra que foram abençoadas por ti, pela bênção de Cristo, dentro de uma promessa que estava sobre a vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar em todas as áreas da vida dos teus filhos. Abençoe abundantemente a família do Arnaldo, bem, Senhor, como toda a família do Eduardo Maia, guardando os teus filhos com todos os seus projetos. Queremos orar pelos teus filhos que são intercessores aqui, que oram conosco, que oram, Senhor, por esse projeto, para que esse canal não pare, para que esse canal tenha continuação, crescimento, porque a obra que Deus inicia, porque a obra que Deus, Ele começa em nossa vida, vai perpetuar até o dia de Jesus Cristo. Abençoa a irmã Juciana, a nossa irmã Maria Benedita, Marilene Souza, Marli Araújo Cabral, a irmã Ivone Alves, a irmã Joselva, a irmã Miriam, Maria Gomes, irmã Zéza, nossa irmã Judete. Glória a Deus. Abençoe, Senhor, a irmã Eliane Pinheiro, a Rosângela Souza. Glória a Deus. Visita todos os irmãos que estão conosco aqui, orando, clamando e buscando a tua face. Abençoa a nossa irmã Aniceia. Visita a tua serva também com operações de maravilha, milagres e prodígios, para que ela possa cantar o hino da vitória. Jesus, nós agradecemos também. Nessa oração queremos agradecer pelo meu amigo Leonardo de Oliveira, por ele ter descido nas águas do batismo, Senhor, cumprindo uma das ordenanças do Novo Testamento. Visita aquele que está distante, com prosperidade. Visita, Senhor, ó Deus, com a porta de emprego, aquele que é empreendedor, que o Senhor possa fazer crescer essa empresa, que o teu filho possa, Senhor, ó Deus, ter um crescimento exponencial, porque a mão do Senhor, como diz Isaías, capítulo de número 59, não está encolhida e nem os seus ouvidos tampados
para que não possa ouvir as nossas orações. Ao contrário, estão estendidas sobre nós, sobre as nossas famílias. Visita o Brasil. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Visita o nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Visita a Europa, a África, aonde tiver um servo teu clamando, buscando a tua presença, que o Senhor possa abençoar nesse dia de uma forma gloriosa. Agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Ministra ao meu coração a tua vontade e os teus servos, receptores da tua palavra, possam receber todo o conselho de Deus para o crescimento, aleluia, e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Queridos irmãos, vamos meditar nesse momento no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Mateus, ele tem como seu público-alvo aqui os judeus, ao passo que Marcos tem como seu público-alvo os romanos, Lucas, os gregos e João, a igreja, conhecido João como Evangelho Universal. Mateus faz parte do evangelho chamado de evangelhos sinóticos ou similares, junto com Marcos e Lucas. O evangelho de João já é conhecido como evangelho universal. Mateus é cobrador de imposto. Ele recebe a inspiração do Espírito Santo para transmitir uma mensagem para os judeus. Os judeus que estavam esperando o Messias, que tinham esperança na vinda do Messias. Mateus começa o livro com a genealogia de Jesus, os ancestrais de Jesus, a descendência de Cristo. Ele começa apontando aqui no versículo 1, Mateus 1:1, dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós sabemos que Cristo, ele não é propriamente filho de Davi. Quando essa expressão filho de Davi está falando da sua linhagem, da sua descendência. Quando nós nos aprofundamos mais dentro deste versículo, filho de Davi, dessa expressão filho de Davi, a gente vai entender que Mateus está falando que Jesus é o Messias, de uma forma mais assertiva. Mateus está falando do Messias. Lembra do cego, quando ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Ele estava tocando em Jesus, dizendo assim: olha, possa ser que muitos não acreditam que tu és o Messias, mas eu acredito que tu és o Messias. Então era uma expressão de uma profecia que alguns judeus ainda não tinham, na verdade, conhecimento desta profecia. Olha o que Jeremias, irmãos, no capítulo 23, versículo 3. Jeremias, capítulo 23, versículo 5, melhor dizendo, ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Havia esta profecia em Jeremias 23 e 5 a respeito do Messias. Gênesis 44, 49 e 10 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Então Mateus, como um evangelista sábio, ele vai dizer, olha, Jesus Cristo, aí ele usa um personagem que os judeus tinham
como um personagem que era honrado entre os judeus, que foi um homem que defendeu o povo de Israel contra os filisteus, um homem que foi o segundo rei de Israel, um homem que foi notável e que o Messias viria dessa árvore genealógica, que o Messias seria descendente de Davi. É a forma que Mateus está evangelizando aqui os judeus. Aí ele, no versículo 2, fala assim, esse Jesus, ele veio de Abraão, que gerou Isaac e Jacó. Está falando aqui dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 3, Judá, de Tamar e Pérez. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus é o leão da tribo de Judá, a tribo que o Messias, ele é descendente, é da tribo de Judá, não é da tribo de Isacar, nem de Zebulon, nem da tribo de Azé, nem a tribo de Naftali, nem de Manassés. O Messias viria da tribo de Judá. Por isso, no versículo 3, aqui Mateus está apontando Judá. E aí vai falando que Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zeres, a Esmon, a Arão, e assim vai falando de toda a descendência de Cristo, até chegar no versículo de número 18. Versículo 17, melhor dizendo. De sorte que todas... Versículo 16 diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14. De Davi ao exílio babilônico, 14 gerações. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. Cerca de 42 gerações aproximadamente, até chegar o nascimento de Cristo. Gálatas 4:4 se cumpre a plenitude dos tempos. No versículo 18, para a gente possa ler esse texto de forma pormenorizada e aprender e trazer lições para as nossas vidas, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, a sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se Maria grávida pelo Espírito Santo. Essa expressão desposada com José significa que Maria estava comprometida em apenas um noivado formal e legal dentro da cultura judaica, que é a expressão espossais, que era anterior ao casamento oficial, embora fossem considerados esposo e esposa, eles tinham um compromisso matrimonial e sério, mas eles não viviam juntos, nem mantinham relações, quando Maria ali conheceu José. Versículo 9. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Essa expressão, José sendo justo, refere-se que José era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele evita a humilhação pública por ser um homem justo. Quantas vezes, trazendo aqui uma lição para as nossas vidas, nós não evitamos falar mal de A, de B ou C de forma irresponsável. E às vezes falamos o que ouvimos de alguém sem ter certeza daquilo que ouvimos ou daquilo que ouvimos, se é verdadeiramente correto o que nós estamos falando.
mas tinha em José esta qualidade: justo. Então, quem é justo, a Bíblia diz, faça justiça, né? Quem é sujo, quem é impuro, faça impureza, né? Suje-se mais ainda. Mas José tinha aquela qualidade de um homem justo. Ele, ao saber da gravidez de Maria, não queria difamar e expor Maria até mesmo uma desonra pública. Glória a Deus. Isso é uma qualidade inerente de uma pessoa salva. Não sai falando. Sabe esperar o tempo de falar. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes é tempo de a gente falar, a gente fica calado. Às vezes é tempo de a gente ficar calado e a gente fala. E às vezes nós falamos demais. E o que nós falamos, aquilo poderá trazer consequência. José está evitando a humilhação pública de Maria. Ele não sabia. O texto diz que ele resolveu, teve um plano, até de forma secreta, deixar Maria. Mas para não difamar, ele escondeu aquilo consigo, guardou, né? Versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo... Irmãos, nós não ficamos, quando nós lançamos as nossas vidas diante de Deus, ou quando temos atitudes que agradam a Deus, possa ser que você não tenha a resposta no momento, mas daqui a pouco o Senhor vai te dar uma resposta. Não há ninguém que se lance diante de Deus procurando uma solução. Não há ninguém que busque uma porta, uma orientação da parte do Senhor, que vai ficar sem uma resposta. Deus, ele fala e nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos aguçados para entender a maneira como Deus fala. Deus fala através de sonho, Deus fala através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra, Deus fala através de profecia, né? Deus fala através de uma criança. Deus tem as suas maneiras, os seus métodos de falar. Aqui, o Senhor falou com José através de um sonho. José estava dormindo, então José, glória a Deus, começou a sonhar e o Senhor falou: José, filho de Davi, olha, falando da linhagem aqui, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário, irmão. A origem do projeto aqui não é do homem. Significa que o projeto, a ideia, a vida ou a mudança que está ocorrendo dentro do ventre de Maria é propósito de Deus. Não é do esforço, não é da vontade puramente humana. O que está acontecendo com aquela mulher é uma gestação de origem espiritual. A responsabilidade é de Deus. E quando Deus ele dá o projeto, quando Deus ele manda você ir, quando Deus ele faz você gerar em você algo extraordinário, ele cuida, ele sustenta a obra que ele já começou. Versículo 21. O anjo prossegue naquele sonho: ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está falando o anjo o propósito do nascimento daquele menino que estava sendo gerado em Maria. O propósito dele era salvar
o povo dos pecados, daquilo que tirava o homem da presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. Mas o propósito de Jesus, da vinda do Messias, da plenitude dos tempos, era mudar, é um propósito de mudança. Era um propósito de transformação, não só na vida de Maria e de José, mas como um propósito para toda a humanidade. Salvar o homem do pecado. O versículo 22 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Essa manifestação do Filho de Deus no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, havia uma profecia no livro de Isaías que apontava. Isaías profetiza cerca de 700 anos antes do Messias nascer. 750 anos aproximadamente, Isaías já já estava profetizando. E aqui nós temos uma citação de Isaías no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. Então o anjo cita até a profecia em sonho ali para José. Aí Deus está confortando o coração de José, que aquele projeto em se casar com Maria era um projeto de Deus. O Senhor está testificando também daquela mulher, para José. Então foi necessário José ficar calado, esperar em Deus o momento certo para agir. Isso nós entendemos, irmãos, quando nós colocamos alguma coisa nas mãos de Deus, quando nós colocamos algum projeto nas mãos de Deus, Deus vai nos responder e isso vai alegrar o nosso coração. O Senhor está falando conosco, você que está me ouvindo aqui através dessa transmissão, dessa mensagem aqui no YouTube, Deus está falando conosco. Lance a sua ansiedade diante de Deus, lance os seus projetos diante de Deus, lance-se tudo na presença do Senhor, que Ele vai confortar, Ele vai considerar, Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Não foi isso que Abraão fez? Ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, do meio da idolatria, do meio dos ídolos, e foi viver as promessas de Deus. Em tudo, Deus cuidou de Abraão, até na promessa que tinha feito em relação a um filho na velhice. Aleluia. E no tempo de Deus, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, porque Deus tem sempre um tempo para cumprir todas as promessas. A qualidade, o que eu vejo nesse texto? Qualidades inerentes na vida de um homem justo, um homem salvo, José justo, Vendo que Maria estava grávida, não difamou, não falou, guardou em secreto, pensou até em um projeto de deixá-la. Mas como ele era justo, às vezes mesmo no caminho da justiça, como Abraão também saiu da sua terra, foi viver as promessas de Deus, teve deslizes. E às vezes nós pensamos uma coisa e às vezes não é aquilo que nós estamos pensando. Mas como nós lançamos nossa vida diante de Deus, Deus vai mostrar, Deus vai nos dirigir, Deus não vai nos deixar nos perder no meio da caminhada. Ele sempre nos dará uma direção para a gente não tomar a decisão errada. O anjo vai lá no sonho e responde a esse homem para ele permanecer tranquilo, porque o que estava sendo gerado dentro de Maria, que tinha ali uma
uma espécie de contrato, né? Não eram casados, não viviam juntos ainda, mas tinham um contrato para se casarem. Eram comprometidos, eram noivos um do outro, mas ela apareceu grávida. Mas o que estava dentro dela era o Salvador do mundo, era a luz para as nações. Aleluia! Era a mudança de cenário que todos estavam esperando. Versículo 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Recebeu sua mulher, Maria, como esposa. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos orientados, somos dirigidos, somos corrigidos pelo próprio Deus. Aí o versículo 25: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a que pôs o nome de Jesus. Nós estamos fazendo aqui uma análise de forma expositiva, como se fosse aqui uma perícope do texto, entendendo aqui de onde Jesus veio, da linhagem de Davi. Ele é o Messias, ele é da tribo de Judá. O nascimento dele não foi um nascimento comum, foi um nascimento que veio de Deus, e todo o projeto que é de Deus, ele é extraordinário. E ele veio com o propósito de salvar o mundo, salvar os pecadores. E nós temos exemplo aqui de José, que era justo, que Deus não deixou ele no meio da caminhada sem uma resposta. Ele continuou com Maria, cumprindo aquele propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse dia Deus, ele possa também te orientar através dessa palavra, e que o nome de Cristo possa ser glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e que esta palavra permaneça produzindo frutos em nossos corações para a glória do nome de Jesus. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.